Bem-vindo ao Enigmas do Brasil. Hoje vamos viajar no tempo, voltar mais de 200 anos para o ano de 1822. Um ano que mudou o destino do nosso país. Mas, espera aí. Será que a independência do Brasil foi mesmo aquele momento glorioso que aprendemos na escola? Ou será que por trás do famoso grito do Ipiranga, existem segredos, conflitos e histórias que ninguém te contou? Prepare-se, porque o Brasil de 1822 é cheio de enigmas e vamos desvendá-los juntos. Imagine o cenário. O Brasil não é mais apenas uma colônia de Portugal. Desde 1808, quando a corte portuguesa fugiu de Napoleão e se instalou no Rio de Janeiro, este pedaço de terra tropical virou o coração de um reino. Isso mesmo. Em 1822, o Brasil era parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Parece estranho, né? Um reino governado a partir do Rio, com um príncipe português, Dom Pedro, no comando. Mas se tudo parecia tão organizado, por que as coisas começaram a desmoronar? O que levou o Brasil a gritar por independência? Vamos começar pelo Rio de Janeiro, a capital reluzente do reino. As ruas da cidade eram um espetáculo à parte. Carroças puxadas por cavalos disputavam espaço com escravizados carregando mercadorias, enquanto damas elegantes com vestidos inspirados na moda europeia passeavam sob o sol escaldante. A corte de Dom João VI, que voltou para Portugal em 1821, deixou um legado. O Rio era uma mistura de ostentação e caos. Palácios, como o da Quinta da Boa Vista, contrastavam com as vielas onde o povo comum vivia uma vida bem menos glamourosa. Mas mesmo no meio dessa confusão, algo estava fermentando. Um desejo de mudança. Um enigma. Será que o Brasil já sonhava em ser uma nação? Enquanto isso, em Lisboa, as cortes portuguesas, o parlamento de Portugal, estavam furiosas. Eles queriam o Brasil de volta ao status de colônia. Chega de privilégios, diziam. Eles exigiam que Dom Pedro, o jovem príncipe regente, voltasse para Portugal e que o Brasil obedecesse às ordens de Lisboa. Mas Dom Pedro tinha outros planos. Ele gostava do Brasil, ou pelo menos do poder que tinha aqui. E ao lado dele estava José Bonifácio, um homem brilhante, maçom, e uma espécie de cérebro por trás da independência. Mas aqui vai um enigma. Será que Dom Pedro realmente queria a independência? Ou ele foi empurrado para isso por homens como José Bonifácio? Vamos dar um passo atrás e olhar para o povo. Como era a vida de um brasileiro comum em 1822? Bem, brasileiro nem era um termo tão usado assim. A maioria das pessoas se identificava com sua província, sua vila, sua condição social. O Brasil era um país de contrastes brutais. De um lado, as elites, donas de fazendas de café e açúcar, viviam em grandes casarões. Do outro, milhões de escravizados trazidos à força da África sustentavam a economia com seu trabalho. No meio, havia os indígenas, muitos já dizimados ou empurrados para o interior, e uma classe de trabalhadores livres, mas pobres, que sonhavam com uma vida melhor. Um detalhe curioso. Em 1822, a população do Brasil era de cerca de 4 milhões de pessoas, e quase metade eram escravizados. Será que, para essa gente, a independência fazia algum sentido? Nas ruas, a vida era vibrante, mas dura. No Rio, a comida era simples: feijão, farinha de mandioca, carne seca. Nas feiras, vendedores gritavam oferecendo frutas tropicais, enquanto o cheiro de peixe seco pairava no ar. As casas, mesmo as mais ricas, não tinham água encanada ou luz. À noite, as ruas eram iluminadas por lampiões a óleo, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos sinos das igrejas. Mas havia um burburinho novo. Jornais, como o Correio Brasiliense, começavam a circular, trazendo ideias de liberdade, inspiradas pela Revolução Francesa e pela independência das colônias americanas. Um enigma. Será que o povo comum lia esses jornais? Ou a independência era só uma briga de elites? Agora, vamos ao dia que todos conhecemos, 7 de setembro de 1822, o famoso Grito do Ipiranga. A história que nos contam é épica. Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, monta seu cavalo
ergue a espada e proclama: independência ou morte. Mas, será que foi bem assim? Na verdade, Dom Pedro estava viajando de Santos para São Paulo, e dizem que ele não estava no seu melhor momento. Alguns historiadores contam que ele estava com problemas de saúde, talvez até com dor de barriga. E o grito pode ter sido mais um discurso improvisado do que uma cena de cinema. O que sabemos é que, naquele momento, Dom Pedro decidiu romper com Portugal, desafiando as cortes de Lisboa. Mas aqui vai outro enigma. Será que a independência foi mesmo uma ruptura total, ou o Brasil continuou preso a interesses portugueses? A independência não foi um evento isolado. Em 1822, o Brasil era um mosaico de províncias, e nem todas aceitaram a ideia de um país independente governado por Dom Pedro. Na Bahia, por exemplo, houve batalhas sangrentas contra tropas portuguesas que resistiram até 1823. No Maranhão e no Pará, a adesão à independência só veio depois, e com muita pressão. E sabe quem brilhou nesses conflitos? Figuras como Maria Quitéria, uma mulher que se disfarçou de homem para lutar na Bahia. Ela se tornou um símbolo, mas quantas outras histórias de coragem foram esquecidas? Um enigma. Por que a independência é contada como uma história de homens poderosos, quando tanta gente comum ajudou a construí-la? Enquanto isso, a cultura do Brasil começava a ganhar forma. No Rio, a corte trouxe música erudita, bailes elegantes e até um teatro onde se apresentavam óperas. Mas nas ruas, o povo cantava modinhas, dançava o lundu, uma dança com raízes africanas que escandalizava as elites. A maçonaria, com suas reuniões secretas, também mexia com as ideias de liberdade. José Bonifácio e outros maçons sonhavam com um Brasil unido, mas não como república. Eles queriam um império. E aqui está outro enigma. Por que o Brasil virou um império, enquanto outras colônias americanas, como Argentina e México, escolheram ser repúblicas? A independência, proclamada em 1822, não resolveu tudo. O Brasil ainda precisava pagar uma indenização a Portugal para ser reconhecido como nação. E Dom Pedro, agora imperador, enfrentava um país dividido, com elites regionais querendo mais poder e um povo que, em grande parte, não entendia o que significava ser independente. A escravidão continuou, as desigualdades também. Então, fica a pergunta: o Brasil de 1822 era realmente livre? Ou será que a independência foi apenas o começo de uma longa jornada, cheia de enigmas que ainda ecoam hoje? E aí, o que você acha? O Brasil de 1822 era um país pronto para ser independente? Ou apenas uma colônia que trocou de dono? Deixe sua opinião nos comentários e, se quiser desvendar mais mistérios da nossa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo enigma.